Pessoal, agora começamos com os algoritmos genéticos dentro de computação evolutiva e eu vou começar implementando um algoritmo genético mais simples. Eu vou chamar esse algoritmo de algoritmo genético versão 1. O objetivo de algoritmo genético basicamente é o de tratar problemas de otimização, assim como os modelos anteriores que nós já discutimos nos vídeos passados. Por exemplo, eu tenho um problema em que eu quero escalonar processos ou organizar, por exemplo, uma fila de banco da maneira mais otimizada ou um processo de produção numa fábrica e por aí vai. Eu começo gerando uma população com M indivíduos. Cada indivíduo ele é chamado, no caso de algoritmo genético, a terminologia muda um pouco, ele é chamado de cromossomo. Cada cromossomo desse ele tem elementos que são chamados de genes. Então suponha que eu tenho um vetor, o vetor representa uma solução, então esse vetor é chamado de cromossomo. E cada elemento do vetor é chamado de gene, tá pessoal? E aí eu entro no processo das gerações. Começo computando e mantendo fitness num vetor à parte para cada indivíduo que eu tenho na população, e a partir daí eu começo a gerar filhos. Então, costuma-se gerar o mesmo número de filhos que se tem na população original de pais, tá? Então esse é o mais comum. Gero M filhos, isso aqui pode ser alterado, obviamente, né? Seleciono aleatoriamente dois pais para reprodução, então aqui vocês vão perceber que existe uma reprodução sexuada, chamada de crossover, né? ou combinação, ou recombinação. Cada pai, então, ele é escolhido tipicamente de acordo com a probabilidade, com a qualidade da sua solução, de acordo com o seu fitness. Então a probabilidade de um pai de alto fitness ser escolhido para realizar o cruzamento é maior do que aquele que tem baixo fitness. Cruza-se esses pais, então, o cruzamento basicamente se dá quando eu pego o vetor que representa um desses pais e o vetor que representa o outro desses pais, ou a mãe, enfim. E esses dois vetores eles são partidos em algum ponto e cruza-se uma parte do vetor de de uma dessas soluções com a parte da outra solução e vice-versa. Tá? Depois realiza-se tipicamente uma mutação no filho que é produzido, tá? Ou nos filhos que são produzidos. E mantém-se os filhos numa população separada, que toma conta da população seguinte. Então os filhos, tipicamente, eles tomam conta de toda a população anterior. Vocês vão ver que existem formas de alterar isso daqui, tá? Por isso que eu estou chamando esse algoritmo de versão 1. Como característica de algoritmo genético, nós temos que ele permite combinar boas características de indivíduos que são usados no processo de recombinação, ou seja, no processo de crossover, ou seja, nessa reprodução sexuada. No nosso caso, nós vamos implementar o crossover de um ponto. A ideia do crossover de um ponto é partir a minha solução em apenas um ponto para recombinar com a outra solução. Então, dado dois pais, eu vou partir os dois no mesmo ponto e combinar essas partes. Como é que esse processo todo funciona? Vamos lá. Eu vou entrar aqui num diretório. Já estou no diretório. E aqui dentro eu começo o nosso GA.R, nosso algoritmo genético. Para começar, eu vou fazer o seguinte, olha só, o nosso algoritmo genético ele vai ser definido por uma função. Tá? Essa função, para começar, ela vai receber o tamanho da população, como vocês já viram nos vídeos anteriores, e o número de gerações em que executaremos. Eu vou continuar com o problema que nós tínhamos do caixeiro viajante. Só para recordar com vocês, eu vou sair daqui, eu vou abrir o nosso terceiro problema, e aqui eu tinha uma matriz de distâncias, uma função de fitness e tudo mais. Eu vou começar, inclusive copiando esse terceiro problema. Vou copiar o terceiro problema para o nosso GA e altero simplesmente para vocês notarem as diferenças. Olha só,
Aqui está a mesma função de aptidão que nós tínhamos, e o que é chamado de third model vai se chamar agora de GA model. Pronto. Reparem que pouca coisa vai ser alterada aqui. Eu começo, assim como nos vídeos anteriores, recebendo uma matriz de distâncias que caracteriza para mim a distância entre cidades para resolver o problema do caixeiro viajante. Quem não viu ainda o problema, veja nos vídeos anteriores. Obtenho o número de cidades a partir do número de linhas dessa matriz, porque se a matriz é uma matriz sempre quadrada, né? Se ela é 5 por 5, eu tenho a distância de 5 cidades para as outras 5 cidades, e para lembrar, só para lembrar, eu preciso sair de uma cidade inicial, passar por todas as demais e voltar para a cidade original. Essa population vai ser para mim uma matriz com as soluções daquela determinada geração. Esse vetor conterá para mim a qualidade das soluções, é um vetor preenchido de zeros, ele terá pop size zeros. No nosso caso, o pop size foi iniciado com 100, então ele terá 100 zeros. E a partir daí eu começo a geração da população, de 1 até 100, no caso, como o pop size vale 100, gero de forma aleatória um indivíduo e adiciono ele na minha população. E depois calculo o fitness dele. Deixa eu voltar aqui com vocês. No nosso conjunto de slides. Olha só. Então eu vou gerar uma população de M indivíduos. No nosso caso, M é chamado de pop size ou population size. Cada indivíduo ele é chamado de cromossomo e os elementos do indivíduo são chamados de genes. Só para fazer o paralelo. Então esse sujeito aqui eu já poderia chamá-lo de chromosome, tá? Então a minha população agora ela contém cromossomos, e cada cromossomo desse ele contém genes. O que é um gene? Por exemplo, cromossomo, agora tá certo, cromossomo, pronto, aqui também, cromossomo. Por exemplo, se eu vou anotar aqui para vocês, se eu pegar o cromossomo na posição 1, na posição 2, eu estou pegando um certo gene desse cromossomo, tá? Isso é só uma terminologia, pessoal, para fazer paralelo com a biologia. E aí eu entro no processo de repetição tal qual eu tenho aqui, ó, por número de gerações. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o fitness. Repara que o fitness é calculado nesse ponto, tá? Então eu vou alterar o que eu tinha aqui, ó. Eu não vou fazer o cálculo do fitness mais aqui, vou fazer o cálculo do fitness aqui dentro, tal qual a minha versão 1 indica para mim. Vocês vão perceber por que isso é feito nesse ponto já já. Então olha só, calculo fitness para cada um dos elementos que eu tenho na minha população. Aqui, ó. Obviamente aqui não será mais cromossomo, aqui será naquela população específica o elemento que está na posição, numa certa posição J. Repara que aqui eu teria que usar o índice J, porque o índice I já foi usado aqui nesse outro laço. E aqui também J. Né? Tudo bem. Está lá o cálculo do fitness. Vou voltar com vocês. Agora eu tenho que gerar M filhos. Então eu caio num laço agora, onde eu obrigatoriamente gero M filhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o código que eu tinha aqui com vocês, ó. Todo esse código aqui que existia antes eu vou zerá-lo. E aqui eu tenho que de alguma forma cair num laço que gera M filhos. M no nosso caso é pop size, né? Posso usar a variável J, então eu poderia ir de 1 até pop size, gerando aqui os filhos. Tá? Como é que eu vou gerar um filho? Olha só a ideia da geração de filho. Eu vou selecionar aleatoriamente dois pais. E essa seleção não é totalmente aleatória, não. A probabilidade dela de selecionar um pai é de acordo com a qualidade da solução. Então olha só o que a gente vai fazer. Faz para mim uma amostra que vai de 1 até pop size, tá? E o sample no R tem uma característica muito interessante, eu queria que vocês vissem, vou dar uma interrogação em sample, ele tem um campo probia, de probability, que eu posso definir a probabilidade. Olha só o que eu vou fazer. Se eu tiver 5 elementos na população, eu quero fazer algo assim, ó, a probabilidade do primeiro é de, por exemplo, 75%, do segundo será de
0,2, por exemplo, tá? Então isso já totaliza 95. Aí eu tenho aqui 0,15, 0,15, por exemplo. E do último, então eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, do quinto, então aqui eu vou ter 30, 40, 50, opa, já deu. Então vamos por aqui, 0,1 e 0,05. Ele faz para mim a amostra, olha, dando maior probabilidade para o primeiro elemento. Não quer dizer que os outros não possam ser selecionados, ó. Mas repare que o primeiro, ele tende a ter uma maior probabilidade de aparecer mais para o início. Ó, mais para o início, tá? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui, olha, a minha probabilidade, ela vai ser dada basicamente pelo meu fitness dividido pelo somatório do fitness, tá? Lembre-se que essa variável fitness, ela terá para mim um valor, por exemplo, valores assim, ó. Valores que podem ser muito grandes ou muito pequenos. Imagina que eu tenho algo assim, ó, tenha 1000, tenha 10 e tenha 1. Isso aqui seria meu fitness, por exemplo, ó, de 3 elementos que eu tenho, 3 cromossomos que eu tenho na minha população. Quando eu faço isso dividido pela soma, ele faz uma normalização para mim que vai se assemelhar bastante à probabilidade mesmo. E aí ele vai selecionar aqui para mim, olha só, tem outra coisa, eu quero selecionar apenas 2 elementos, porque são dois, um pai e uma mãe, né, digamos assim, que são os meus parent IDs aqui, ó, os IDs daqueles elementos que se tornarão pai e mãe, digamos assim. O que vai acontecer? Então eu vou ter um parent 1 aqui, que seria como se fosse um pai, que será para mim, na minha população, olha só, será para mim o meu parent ID, tá? O parent IDs, na posição 1. E na posição 2 eu terei o segundo parent aqui. Então olha só, tá lá. Agora o que eu tenho que fazer? A etapa chamada de crossover, ou reprodução sexuada. O que vai acontecer nessa reprodução sexuada? Suponha que o parent 1 ele é um vetor mais ou menos assim, pessoal. Passa pela cidade 1, pela 2, pela 3, 4, 5, e 6, 7, por exemplo. E aí você tem um outro elemento que foi selecionado, que ele é algo assim, 2, 3, 1, 7, 6, 5, 4, acho que falta, é isso. Qual que é a ideia do crossover? E aí vocês pausem o vídeo e revejam algumas vezes. A ideia do crossover é algo assim, ó. Eu vou escolher um certo ponto aqui, onde eu vou quebrar. Eu vou quebrar os dois vetores no mesmo local. O que eu vou fazer com estas partes? Eu vou pegar essa parte aqui, opa, deixa eu voltar aqui que eu preenchi errado. Eu vou pegar essa parte, ó, copiei, e eu vou gerar um primeiro filho, então eu vou chamar de filho 1, que vai ser dado por essa parte, combinada com esta outra parte aqui, ó. Olha só. Tá? E o segundo filho será dado por esta parte aqui, combinada com esta segunda parte do primeiro pai selecionado. Tá? Eu queria que vocês percebessem que isso pode dar problema. Para simular uma situação de problema, deixa eu mostrar o seguinte para vocês. Olha só. Suponha que ao invés de eu ter essa solução no parent 1, eu tivesse uma solução assim, ó, em que aparece um aqui, aqui tem um 5. Ó. Só isso, só essa troca. E suponha que eu vou fazer o corte no mesmo local. O que vai acontecer na hora que eu combinar esta parte, olha só, com esta outra parte aqui? Queria que vocês notassem que eu vou visitar a cidade 1 2 vezes e não vou visitar a cidade 5. Logo, essa solução é inválida. O que eu teria que fazer? Corrigir a solução.
descobrir que elemento que se repete, que no caso é 1, e no lugar dele colocar uma outra opção. Tá? A gente pode fazer isso, não tem nenhum problema. Então olha só, isso pode acontecer. O que eu vou fazer no crossover então de cara? Eu vou criar uma variável chamada de ponto, que ela vai dizer para mim em que lugar a gente vai cortar. Só para voltar aqui com vocês, suponha então que o meu parent 1 e meu parent 2, eles têm aqui alguns elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse outro aqui, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Pode ser isso. Se eu disser que eu vou cortar no ponto 1, que seria nesse primeiro índice, eu vou supor o seguinte, olha só pessoal, que até o 1, eu vou supor que será algo assim, ó. Até aqui, ó. Pronto. Se eu disser que eu corto no ponto 2, eu vou fazer isso. No ponto 3 eu faço isso. No 4, no 5, no 6, obviamente não tem como cortar no ponto 7, porque senão não teria como fazer recombinação. Então o que eu vou fazer aqui? Gerar para mim aleatoriamente um valor de 1 até n series menos 1, e eu queria que vocês lembrassem que aqui eu tenho uma variável chamada número de cidades, ó, aqui, nesse caso em particular aqui que eu estou ilustrando para vocês, ó, isso aqui seriam 7 cidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele vai até o 6, obviamente ele vai permitir que eu corte aqui com 1, 2, com 3, com 4, com 5 e com 6, para ter pelo menos duas partes, uma do lado direito e esquerdo de cada elemento. E aí eu falo para ele, olha, corta e retorna para mim um único ponto. Size 1 é um único ponto. Se eu pedisse size 2, ele podia gerar para mim 2 pontos de corte. Então vocês vão perceber que existe na literatura algumas abordagens que fazem isso, ó, cortam em mais lugares, né? E aí na hora de recombinar eu posso pegar essa parte, concatenar com essa e com essa. E o segundo filho seria essa parte concatenado com essa parte, por exemplo, tá? Mas eu vou usar o mais simples, que é de um ponto só com vocês. Acabei de encontrar o ponto. O que eu faço agora? Eu defino quem será meu primeiro filho. O meu primeiro filho, no caso, será o pai 1, tá? Ele irá de 1 até ponto, concatenado, então aqui eu vou criar um vetor, com o pai 2, de ponto mais 1, tá? Então vocês vão perceber que eu vou pegar o elemento seguinte, até o número de cidades, que eu vou até o final. E o filho 2, ele seria o complemento disso, né? Ele seria pai 2 com pai 1. Repara que eu vou cortar então no mesmo ponto, né, pessoal? Estou pegando, se eu corto aqui, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui com vocês. Se eu corto aqui, o que eu estou fazendo é pegar essa parte com essa e essa parte com essa, tá? Tendo feito isso, lembre-se que eu posso ter soluções que são inválidas. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que descobrir quais posições do filho 1 e filho 2 foram preenchidas com valores que são inválidos. Deixa eu voltar aqui com vocês. Suponha que meu filho 1, ele é algo assim, ó. Vou chamar de C1. Ele é algo assim, ó. 1, 2, 3, 1, 6, 7 e 4, por exemplo. Então repare, o 5 não acontece. O que eu vou fazer aqui? Eu poderia fazer algo assim, ó. Seta para mim um diff aqui que vai de 1 até 5 e elimina para mim os elementos que estão em C1. Ele fala para mim que elemento não apareceu, olha só. Ele vai criar para mim um conjunto de 1 a 5 e ele vai eliminar desse conjunto os elementos que estão no vetor C1. E ele diz para mim quais elementos não aparecem. Outro caso, suponha que C1 seja assim, ó. Aqui ocorre o 2 de novo. Ó. 2 vezes o 2, 2 vezes o 1. Se eu faço o mesmo set diff... aqui não seria até 5, foi mal, pessoal, seria até 7, né? Ele vai me falar, olha, o elemento 5 não aparece, o elemento 7 não aparece. Então eu já sei como que eu descubro que elementos não aparecem. Eu só preciso descobrir em que posições que há elementos repetidos, tá? E aí eu queria que vocês percebessem, olha só, eu poderia da mesma forma
Aliás, eu preciso, de alguma maneira, contar quantas vezes acontece o 1, quantas vezes acontece o 2, quantas vezes acontece o 3 e por aí vai. Posso fazer isso de uma maneira bem simples, né? Posso fazer assim, olha, o C1, quantas vezes ou onde ocorre o elemento 1? Olha só, na posição 1 e na posição 4. Tá certo. O 2. O 2 acontece na posição 2 e na posição 6. O 3. O 3 acontece uma vez só. O 4 acontece uma vez só. O 5 acontece uma vez só. O 5 não acontece, desculpa. O 6 não acontece. Não, o 6 acontece, desculpa. O 7 que não acontece nenhuma vez. Então eu preciso descobrir agora quantos e onde são esses elementos que acontecem mais do que apenas uma vez. Tá? E aí um deles, ou se acontece 3 vezes, eu preciso trocar 2 deles, mas se acontece 2 vezes, eu preciso trocar um desses 2 elementos aqui. Como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. Olha só. Eu poderia chamar uma função aqui, ó, que vai se chamar... vamos chamar isso aqui de Organize Children. E aí eu passo para ela filho 1, e ela me traz o filho 1 já arrumado, suponha, e aqui o filho 2. Suponha que essa Organize já está pronta, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente já vê como é que vai fazer ela. Aí o que eu faço em seguida? Geralmente faz uma mutação em seguida. Só que essa mutação é feita com uma dada probabilidade. Repara só, olha como é que essa probabilidade vai funcionar. Suponha que eu gere um número aleatório, que vai de 0 até 1. Esse número aqui, ó. Não é size, é n aqui. Um número só. Suponha que você defina a probabilidade como 50%. Então, se esse número aqui for menor do que o 0,5, eu faço a mutação. Olha só, de novo, não. Suponha que a minha taxa de mutação é de 5%. Olha só o que vai acontecer. Eu gero o número, a probabilidade agora de mutar vai ser muito menor. Tá? A chance de eu produzir um número que é menor que 0,05 vai ser bem menor. Se for de 1, dá uma olhada no que acontece. Ó. Sempre muto. Então o que vocês vão notar agora é que é muito comum no nosso algoritmo genético básico ter aqui mais um parâmetro que se chama Mutation Probability, ou algo assim. Eu vou colocar a Mutation Probability como 10%, por exemplo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, olha. Para cada um dos filhos, eu vou chamar uma função que passa o próprio filho e passa a probabilidade de mutação. Tá? E aí lá dentro eu decido se eu vou mutar ou não esse filho. Então agora eu preciso criar essas funções, mas espera aí, vamos continuar um pouco mais à frente. Olha só, na população seguinte eu mantenho só os filhos. Né? Então o que vai acontecer na população seguinte? Olha só o que é o mais comum aqui. Acabei de fazer esse laço aqui, ó, que gera um pop size, mas eu queria que vocês percebessem que não posso ir até pop size. Eu tenho que ir até pop size dividido por 2, porque eu estou gerando 2 filhos. Certo? Então pop size, certo, eles são um número par, né, pessoal? Porque senão vai dar problema. Mas aqui eu estou dividindo então pop size por 2, porque se eu for até 100, repara que eu gero 2 elementos. Ó, então eu vou até 50, na verdade, já vou gerar 100 elementos. E cada um desses filhos que foi gerado, ele poderia ser mantido em um vetor à parte, uma matriz à parte, desculpa, onde eu guardo esses elementos. Guardo então filho 1 e filho 2. Olha só, pessoal. Essa matriz chamada children, ela tem que ser criada aqui, né? Eu não criei ainda. Olha só. Ela recebe inicialmente nulo, né? Null. Acabo de sair desse laço. O que eu faço com todos os filhos que foram produzidos? Eu faço o seguinte, olha. População vai receber os filhos, ou seja, os filhos tomaram conta da próxima população.
Obviamente, o cálculo de média de fitness e tudo mais, ele não pode ser feito aqui porque eu não atualizei fitness ainda. Onde ele será feito? Ó, não sei se vocês se lembram, mas aqui é o ponto em que eu calculei fitness. Ó. Então ele seria feito aqui. Tudo bem, pessoal? Eu calculo a média de fitness, o desvio de fitness, olha só, e já acumulo nessa matriz output, que se não me engano está aqui para cima, está aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui nós temos a base, né, do nosso algoritmo. Preciso criar com vocês ainda esse organize children e esse mutation. Então deixa eu voltar aqui em cima, olha só, vou voltar aqui com vocês. Eu preciso criar essas duas funções. Então vamos lá. Vou começar criando a de mutação que vocês já conhecem, já sabem como deveria funcionar, né, o básico pelo menos. Então vamos lá. Depois a gente vai para Organize. Olha o que vai acontecer aqui. Na mutação, opa, eu estou invertendo aqui as coisas. Na mutação, eu vou fazer algo que nós já fizemos no vídeo anterior e que não é tão difícil assim, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. Em primeiro lugar, gera para mim um número aleatório entre 0 e 1. Tá? Um número só. Se esse número for menor do que mutation probability, tá? Aí eu faço a mutação. O que será fazer a mutação, pessoal? Eu preciso selecionar de forma aleatória um número que vai de 1 até o comprimento desse vetor chamado child. E eu preciso selecionar duas posições. E o que eu vou fazer com essas duas posições? Eu vou trocar, trocar os elementos que estão nas duas posições, e isso gera para mim uma mutação. Uma mutação que, ao invés de visitar uma cidade e outra, visita ao contrário nessas duas cidades. Então, eu vou fazer o seguinte, cria aqui um auxiliar para mim, vai no filho, tá? O filho nessa posição aí diz 1, e agora copia para essa posição de IDs 1 o que está na IDs 2, e o que está na ID 2, na child de ID 2, recebe o que está no auxiliar, e posteriormente eu retorno o filho mutado. A mutação é bem simples, né? Não tem muita coisa aqui não. A organização do filho já é um pouquinho mais complicada, né? Em primeiro lugar, vocês já viram como que eu faço para descobrir os elementos que não existem, né? Só para lembrar, se eu fizer aqui um setDiff que vai de 1 até o comprimento de um vetor, suponha que o vetor tem comprimento de 7, então ele vai de 1 até 7, vai gerar para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu faço isso, setDiff, ele faz para mim, é como se ele fizesse a intersecção, né, mas mantendo para mim só os elementos que são distintos, né, que não ocorreram em child. Então aqui ele traz para mim os IDs. Olha só, eu vou pôr uma situação também aqui, porque essa situação eventualmente pode acontecer, deixa eu pôr aqui com vocês, que é essa situação aqui, né. Suponha que o meu setDiff ele é algo assim, ó, de 1 a 7, e o filho já é de 1 a 7. Então esse integer aqui volta para mim com 0. Uma coisa importante nessa situação é testar o length desse setDiff. Se o length for 0, significa que não tem elemento. Tá? Então, se o length de IDs for igual a 0, significa basicamente que eu posso retornar o próprio filho porque o filho está correto. Caso contrário, eu tenho que arrumar. Caso contrário, eu chego aqui num caso em que eu preciso arrumar. O que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha. Para cada um dos elementos, eu nem preciso fazer para cada um dos elementos, acho que dá para fazer até de um jeito mais simples. Olha só, onde cada elemento ocorre, né? Encontra para mim, né, de 1 até todos os possíveis elementos que o filho teria, encontra para mim onde é que esses elementos no filho, onde é que um certo elemento I
ocorre mais do que apenas uma vez. Então eu vou fazer algo assim, ó. Faz para mim um laço, vamos fazer com laço que eu acho que vai ficar mais didático, né? Não é a forma mais rápida para rodar no R, mas fica mais didático. Eu vou fazer aqui, olha, de 1 até o comprimento de child, procura para mim. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar procurar pelo elemento 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6 e pelo 7. Suponha que o child, ele é dessa forma aqui, pessoal. Meu child, olha só. Suponha que eu tenho o 1, o 2, o 3, o 1, o 5, o 6 e o 7. Então o 1 ocorre 2 vezes. O que eu vou fazer nesse caso? Ele vai retornar para mim aqui as posições onde eu tenho essas ocorrências. Tá? Se posição for igual, se for maior do que 1, aliás, primeira coisa, né? Se eu tiver algum dado aqui, ó, se isso daqui for maior do que 0, ou seja, porque existe aquela posição, existe algum elemento i dentro do vetor. E esse elemento i, né, ele ocorre mais do que uma vez, olha só, se ele ocorre mais do que uma vez, o que eu poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia, suponha que ele ocorre só 2 vezes, eu poderia amostrar dentro dessas possíveis posições um size que seria o comprimento de posição menos 1. O que isso significa? Nesse caso aqui, quem seria pós? Seria índice 1, índice 4. Então pós seria algo assim. Olha só, pós seria para mim índice 1, índice 4. O comprimento desse vetor é maior do que 1? Olha só essa pergunta. Ele é 2. Nesse caso eu vou fazer uma amostragem no vetor que tem 1 e o 4. E essa amostragem ela tem o comprimento de pós menos 1. O comprimento de pós é 2, menos 1 dá 1. Então ele vai mostrar para mim um elemento só para substituir. Ou que está no índice 1, que está no índice 4. Para não colocar os dois, porque senão eu perco, certo? Os dois. E aí o que eu vou fazer com essa amostragem, que tem esse comprimento? Eu vou guardar isso num certo vetor aqui que eu terei à parte. Olha só. Um certo vetor que eu vou chamar de change positions. Troque para mim estas posições. Olha só, esse vetor é vazio por enquanto. E o change positions, vamos lá, change.positions. Beleza. Ele recebe ele mesmo, seguido do que foi amostrado. Olha só, com isso, o que eu vou fazer? Nesse caso em particular, só vai acontecer para 1. Só para 1 que eu vou ter esse caso em que eu tenho o comprimento do vetor pós maior do que 1. O que ele vai fazer? Vai selecionar um dos elementos, ou o índice 1 ou o índice 4. Esse change position ele vai terminar ou com o índice 1 ou com o índice 4. Só isso. Só vai ter um índice para mim. O que eu faço aqui no final? Olha só a minha ideia. Vai no filho, naquelas posições em que eu sei que eu preciso trocar, olha só que legal. E aqui dentro você vai colocar os elementos que faltam. Quais são os elementos que faltam, pessoal? São os que estão em IDs aqui em cima. Ó. São os elementos faltantes, né? Acho que vocês se lembram. São os elementos que eu não tenho ainda no meu próprio... no filho. Eu poderia direto colocar aqui o IDs. E ele vai colocar na ordem que vem nos IDs. Também posso fazer uma amostra nos IDs para permitir com que eles sejam aleatórios, né? Que eu não saiba que elemento vai ser colocado quando, onde elas. E aqui eu retorno no meu filho. Suponha que eu tenha algo assim, ó. Aqui ocorre 1 e aqui também tem um 1. Nesse caso, quais são os meus IDs? Quais são os elementos que faltam, pessoal? Olha só, o 1 tem, o 2, o 3, o 4 não tem, o 5 tem, o 6 não tem, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o 8, é isso? Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o 1 tem, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e o 7. É o 4 e o 6, tá certo. O que
que vai acontecer nas posições? Quando eu vier aqui dentro desse for, eu vou verificar, olha, vai de 1 até 7, procura para mim onde o filho tem a posição 1. Então o pós vai valer, ó, índice 1, índice 4, índice 6. Esses são os índices em que o número 1 ocorre. Olha só, no índice 1, no índice 4, no índice 6. Quando eu caio dentro desse if aqui, verifica se o comprimento do vetor pós é maior do que 1. Ele é 3, ó, tem 3 elementos. Change positions recebe o que está nele, mais, concatenado, aliás, com esse sample. O que essa amostra faz para mim? Pega o vetor pós, que é esse vetor aqui, ó, né? E ele faz uma amostra para mim, cujo tamanho da amostra vai ser length de pós menos 1. Qual é o length de pós? É 3. 3 menos 1 dá 2. Ele vai selecionar 2 elementos daqui. Suponha que ele selecionou o 1 e o 6. Então, o que vai conter, o que estará dentro do change positions, pessoal? Olha, change positions. Estará para mim lá dentro dele o 1 e o 6. Tudo bem. Reparem que quando eu venho nesse chart de change positions, ele vai trocar para mim a posição 1 e a posição 6 a partir de uma amostra feita em IDs. Suponha que a amostra feita no IDs termina com 6 e 4, ele inverte isso aqui, ó, 6 e 4. Então ele vai colocar o 6 onde? Na posição 1. Então eu vou copiar aqui para vocês, ó. Olha só o que ele vai fazer. Na posição 1 ele vai colocar o 6 e no 4 ele vai colocar o 4. Olha só. É isso. E aí eu termino com uma solução válida. Ó. Eu passo pela cidade 6 uma vez, pela 2 uma vez, pela 3 uma vez, pela 4 uma vez, 5 uma vez, 1 uma vez, 7 uma vez, depois volto para 6, que é a minha cidade original, é de onde eu parti. Tá, pessoal, vamos testar essas funções, né? Eu não sei se nenhuma delas funciona ainda, né? A gente está criando tudo aqui sob demanda, né? Então vamos testar. Olha só, para começar eu vou fazer o seguinte. Carrega para mim o meu código aqui ga.r. Né? Ele já deu um pau aqui, vamos ver o que ele deu pau. Alguma coisa aqui com o meu chart 2, não sei o que eu fiz aqui. Ah, desculpa, esqueci de fechar um parênteses aqui. Ó. Eu criei um vetor e esqueci de fechar o vetor. Esse mouse aqui está acabando a bateria, deixa eu pôr ele aqui para carregar um pouquinho. Vamos lá. Então carrego aqui com vocês. Eu vou começar testando o seguinte. Eu vou de cara testar a minha mutação. Olha só o que vai acontecer na mutação. Chego na mutação, suponha que eu vou entregar um filho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e a minha probabilidade de mutação ela é de 10%. Repara que ele gerou um aleatório, e o aleatório não foi suficiente para gerar alteração. Olha só. Tá? Suponha que agora minha probabilidade é de 1. Então olha só, ele trocou. Ele trocou 4 com 2. Suponha que minha probabilidade é de 20%. Vamos ver se ele troca algum elemento aqui depois de uns passos. Né? Agora que trocou, puxa, demorou para trocar. A gente podia até dar uma olhada na função de novo. Vou botar 50%. Né? Aqui ele vai trocar pra caramba, né? Vai trocar bem mais. Tá trocando. Beleza. Vamos dar uma olhada na função ainda daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos testar a nossa Organize Children, né? O que eu faço no Organize Children? Suponha que eu passe um filho que seja assim, ó. 1, 2, 3, 1, 5, 6 e 7. Olha só, ele deu ainda algum problema aqui na minha amostragem, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui na minha amostragem para entender o que pode ter ocorrido. Vamos lá. Então no meu Organize, vamos lá. Organize Children. Passei aqui um filho. Tem os IDs, né? Fiz o diff. Acho que a melhor coisa aqui é imprimir o IDs para ver o que está vindo no IDs, né? E ele dá pau nessa linha aqui, pessoal, no sample. A gente já dá uma olhada no que está acontecendo ali. Né? Vamos voltar. O mouse não funcionando. E vocês rindo aí, provavelmente. Vamos lá.
Olha só, é só o índice 4 que tem uma repetição do 1. Ele está dizendo para mim que IDs vale 4. Deixa eu ver aqui. Print IDs, set diff. É só o 4 que não ocorre, tá certo? Só o 4, né? 1, 2, 3, o 4 que não ocorre, tá certinho. Então tá certo até aqui. Ele disse para mim que só esse elemento não ocorre. Ah, eu já sei o que é. Sabe o que acontece? O sample não funciona se eu rodá-lo em cima de um vetor que tem um elemento só. Então eu não vou fazer sample. Do jeito que vier, eu atribuo. Pronto. Quando tem um elemento só, o sample não funciona. É incrível isso. Mas tudo bem. Faz até um sentido, né? Olha só. Preencheu para mim. Suponha que 1 está aqui. Ó. Olha só. Preencheu para mim. E gerou um indivíduo válido. Vou dar de novo. Vamos colocar um 2 aqui. Agora eu tenho 2 vezes o 2 e 3 vezes o 1. 1, 7, 3, 4, 5, 2, 6. Tá certo. Suponho que o 5 ocorre aqui, ó. Também. 1, 2, 7, 4, 5, 6, 3. Vamos dar uma olhada na outra função. Essa aqui tá certa, né? A de mutação. Ver se não tem nada mais pra gente mexer. Se for menor do que a probabilidade de mutação, então eu faço a mutação em si, né? E a mutação em si é dada pela seleção. Não, tá certo. Sei que não tem problema. Pode ser por conta do vetor do filho ser muito pequeno. Então, quando ele seleciona os IDs, às vezes ele seleciona IDs que recorrentemente não geram alteração significativa. Mas IDs de 1, IDs de 2, deixa eu ver aqui se está certo. ID 1 recebe ID 2 do filho, ID 2 recebe auxiliar. Tá certo. Tudo bem. E aí o retorno filho. Vamos rodar isso aqui, né, pessoal? Vamos fazer um teste. Eu vou fazer o seguinte. Assim como eu fiz outras vezes com vocês, a minha matriz de distâncias vai ser dada por uma geração de números aleatórios, cujo mínimo é 1, cujo máximo é, sei lá, 10. E o tamanho da minha matriz vai ser 9 por 9, ou 10 por 10. Né? Eu tenho 10 cidades. Então, e aí eu organizo isso numa matriz de 10 por 10, então obviamente eu vou ter 10 linhas e 10 colunas. Se eu botar 10 linhas aqui, o R já deveria haver. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Aqui não é size, aqui é N. Beleza. Aqui está a minha matriz, tá? Eu queria que vocês notassem que minha matriz não tem a diagonal zerada, tá? E ela é uma matriz assimétrica, então a distância de 1 para 2 é diferente de 2 para 1, é como se eu tivesse vias diferentes. Normal, tudo bem. Isso pode acontecer no mundo real também, né? Então eu vou fazer aqui um for que vai zerar para mim a diagonal, só para eu não ter a falsa impressão de que sair da cidade e voltar para ela mesma, o custo é alto. Olha só, 0 na diagonal, como vocês podem ver. Então de 9 para 9 é 0, de 10 para 10 é 0, que faz todo sentido. E agora eu carrego novamente o nosso GA e venho aqui com o nosso GA model. Passo aqui a matriz de distâncias, né, que é a minha dist, né? Acho que foi isso que a gente criou. Ou é D, simplesmente, pessoal. É dist, tá certo. A minha mutation probability, eu vou deixar em 10% mesmo, não vai ser pouco, mas tudo bem. Número de gerações, eu vou colocar 100. Vou colocar 1000 logo. Tamanho da população, eu vou colocar 100. E aqui o resultado eu vou guardar em R. Tá dando problema em algum lugar. Vamos ver que lugar é esse, em alguma amostragem que eu tenho feito. Então vamos ver onde que eu fiz um sample aqui que tem chance de dar problema. Esse aqui é difícil de dar problema. Esse aqui pode ser que esteja dando, hein? Será? Vamos ver aqui quais são os pais que são escolhidos. Parent IDs, difícil dar problema aqui. Mas vamos ver. Como a gente está fazendo tudo on the fly, né? Não, aqui não foi não. Esse aqui tá certo. Selecionei um... Ah, já sei, pessoal, olha só. Eu peguei na população uma linha da matriz, mas esqueci de pôr vírgula aqui, para ele pegar para mim os elementos que estão na linha inteira, né? Que são os cromossomos. Que são os dois cromossomos, no caso, né? Foi mal. Deixa eu ver se eu errei mais alguma coisa. Não sei, vamos arriscar. Rodando. Vamos ver se ele demora muito para terminar. Aqui vieram os resultados. Vamos plotar o R de 1 por 2.
né, para a gente dar uma olhada. Então, queria que vocês notassem, olha só, está tendo bastante variação populacional aqui, tá? Ainda, né, e vamos dar uma olhada aqui no meu desvio padrão, que seria... desculpa, aqui está errado. Aqui assim, é 1,2. Mas já é aquele gráfico mesmo. Aqui 1,3. Para a gente enxergar o desvio ainda está também variando bastante. Opa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que eu errei aqui por enquanto. Vamos ver se está certo. Então, olha só. Peguei G dos filhos. Com uma certa probabilidade estou mutando os filhos, tudo bem. Adiciono os filhos nessa população chamada children e children assume. Tá certo. Deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Size of children population. Vamos ver qual que é o tamanho da população de filhos, né? Que seria o número de linhas de children. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Reparem que os filhos tomam o lugar dos pais, né? Assim, totalmente, né? A gente não preserva nada aqui. Essa é uma das causas para o resultado ser tão ruim, tá? Mas... Opa, errei o nome. Vamos lá, children. Pronto. Carregando novamente e rodando. Tá certo, ó. Eu tenho 100 filhos. Tá certo. Não tem nenhum tipo de problema aqui não. Vamos plotar de novo. Desvio de novo tá bem... com bastante variação, que é uma coisa que eu não queria. Lembrem-se que eu gostaria que o desvio caísse e queria que o fitness aumentasse. E o fitness está variando bastante, pessoal. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou adicionar só uma coisinha aqui, ó, só um sal, né? Acabei de gerar a população, né? Calculei o fitness da população, até aqui tá tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui, não tá certo? Aqui eu calculo o fitness médio, tá tudo bem. Aqui eu começo a gerar os filhos, né? Seleciono aleatoriamente 2 pais, até aqui tá tudo certo. Como próxima etapa, faço um ponto de crossover. Crio o filho 1, crio o filho 2, até aqui tá tudo certo. Com partes dos 2 pais, né? Então, sei lá, pai e mãe, enfim. Organizo os filhos, para não ter o problema de repetições, muto eventualmente, e daí eu adiciono os filhos numa população à parte e substitui incondicionalmente. Tá certo. Vamos reduzir a probabilidade de mutação, só para a gente sentir como se comporta, e vamos aumentar, para a gente ver algumas alterações. Primeiro eu vou reduzir, colocar de 1%. Vamos ver como que se comporta. Vou tirar essa mensagem daqui a pouco, pessoal. Plota para mim. Olha só o que acontece agora com o fitness médio, pessoal. Melhorou bastante, né? Tava com muita mutação. O que acontece quando eu tenho muita mutação, pessoal? Para pensar um pouquinho. Olha o desvio caindo. Não tão abruptamente, mas caindo. O que acontece quando eu tenho muita mutação? Eu varro muito espaço. Se eu varro muito espaço, eu tenho muita probabilidade de gerar soluções ruins ao longo das iterações. É bom porque eu varro espaço, mas é ruim ao mesmo tempo se ela for muito alta, porque eventualmente eu não preservo boas características nas populações seguintes e simplesmente fico varrendo de forma aleatória o espaço, o que não é legal. Agora eu vou melhorar ainda esse algoritmo. Olha só o que eu vou fazer, uma coisa super simples. Eu vou vir na população e eu vou fazer só isso daqui. Ó. Pega para mim o ID do fitness, que é o maior de todos. E aqui ele vai trazer para mim o Best Fitness ID. O ID do melhor fitness. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar na população de filhos um cara aleatório. Mas assim, amostra para mim de 1 até pop size um elemento só. Um elemento qualquer. Não importa para mim quem é esse elemento aqui, ó. Que vai ser um filho qualquer. Um child ID aqui, qualquer. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar nessa população dos filhos, vamos lá, children, nessa posição aqui de child ID aleatória que eu escolhi, e eu vou colocar aqui dentro dele o melhor pai. Eu vou pegar da população mesmo
quem é o melhor pai. Olha só, quem era o melhor de todos. Isso aqui se chama elitismo. Eu estou trazendo para a população seguinte o melhor indivíduo existente de acordo com o seu fitness. Então eu vou preservar o melhor. Isso gera um efeito muito forte nas populações seguintes, pessoal. Melhora muito a qualidade da solução. Olha só, eu vou gerar um R2 aqui. Eu quero comparar o R com o R2, só para a gente ver se tem diferença. Eu espero que tenha, tá? É um processo aleatório. Plota para mim R de 1,2 para a gente dar uma olhada no fitness, que eu acho que vocês se lembram. Eu vou plotar lado a lado, vamos ver se eu consigo plotar aqui lado a lado. Par MFlow, eu estou demorando demais nesse vídeo aqui, mas tudo bem. 1,2. Plota para mim no R, plota para mim R2. Vamos ver se dá diferença. Olha a escala. Ele saiu aqui um pouco acima do 0,24 para ir um pouco acima do 0,28, pessoal. Olha só, deu uma melhorada boa. Tá? Outra característica disso vamos dar uma olhada no que vai acontecer com o desvio, né? Olha só, o desvio do R e o desvio do R2. Vamos ver os dois desvios. Os desvios, o que acontece? Olha, eu vou acabar tendo desvios mais significativos, né, no primeiro momento, porque um cara muito bom ele é colocado no meio dos outros. Né? Obviamente eu poderia rodar isso por mais gerações, né, pessoal, até gerar uma convergência melhor. Que aqui eu estou rodando por poucas, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Né? Vamos tirar esse cat aqui, que vocês não precisam disso. Tá? Então aqui a gente tem uma etapa de elitismo. Aqui na Children, opa, olha só, esqueci de botar uma vírgula aqui, pessoal. Será que isso não deu diferença? Vamos rodar de novo. Rodar de novo e gerar o R2 aqui de novo. Vai que a coisa foi só um acaso aqui. Vamos lá, roda novamente pra gente. Faço um par MFlow aqui de novo. Trago o gráfico para vocês aqui na tela. Gera um plot do R, que é o anterior, que não tinha elitismo, né, pessoal? E agora, com elitismo, vai aparecer à direita de vocês. Agora sim. Olha só, com elitismo, subiu muito mais rápido o fitness, isso faz mais sentido. E aí o resultado ficou lá em cima, e não deu nenhum warning, né? O que é ótimo. Vamos ver o desvio agora. Olha só o desvio. O desvio, ele teve uma variação maior no início, olha, como eu comentei com vocês, porque um cara muito bom é mantido, né? Mas depois aquele indivíduo gerou uma grande influência na população, e rapidinho começou a haver uma queda. Obviamente eu teria que rodar por mais gerações, não teria jeito, pessoal. Eu espero que esse exemplo tenha sido interessante para vocês. Eu vou voltar aqui nos slides, só para comentar algumas coisas. Essa é a primeira versão, tá? O que eu posso fazer? Do jeito que eu implementei com vocês, eu implementei um método de seleção de pais chamado de método da roleta, onde eu seleciono por probabilidade. Agora, eu tenho um método chamado ranking, que é o seguinte: suponha que um indivíduo da minha população atual ele tem um fitness muito grande e todos os outros o fitness é próximo de 0. O que vai acontecer se eu usar o método da roleta? Só um indivíduo vai ser usado para cruzar com todos os demais, o que é um problema. O que eu poderia fazer com esse ranking? Eu poderia pegar o valor de fitness, copiar numa variável à parte e substituir esse valor. Suponha então que o elemento que tem maior fitness, suponha que ele tem um fitness que vale um número gigantesco, que o segundo vale 1, o terceiro vale meio, o quarto vale 0,3 e por aí vai. O que eu poderia fazer? Eu poderia copiar isso aqui num vetor à parte, então pegaria isso daqui, ó, num vetorzinho à parte. Suponha que o vetor chama x. E aí eu pegaria o primeiro elemento e substituiria no vetor. Não seria mais esse número gigantesco. Ele seria, por exemplo, sei lá, 100. O 2 seria metade do anterior. Seria 50. O próximo, por exemplo, seria 25. O que eu faço com isso, conforme eu altero? Eu vou gerar novos valores para continuar com o método da roleta. Eu vou usar a roleta agora em cima da variável x, que eu acabei de criar. Ou seja, dando possibilidade de outros indivíduos serem escolhidos para realizar o cruzamento, a operação de crossover, né, a operação de reprodução sexuada.
Além disso, eu posso escolher baseado em torneio. O que é escolher indivíduos baseado em torneio para realizar o cruzamento? Eu seleciono, por exemplo, num problema como esse que eu mencionei com vocês, onde eu tenho uma grande variação dos fitness, eu poderia, ao invés de usar a roleta como usava com vocês, ou o ranking até, se eu quisesse ter o trabalho de redefinir valor de fitness, né, digamos assim. Na verdade não é o valor de fitness que eu defino, né, mas faço uma copy e depois altero esses valores numa variável de copy e não no próprio fitness. Eu poderia fazer o sorteio. O que o sorteio faz? Seleciono aleatoriamente, totalmente de forma aleatória, sei lá, K elementos, 5, 6, 3, 2, desses que eu escolhi eu pego o que tem maior fitness. Então o que aconteceria num caso como esse? Suponha que eu escolha 2. E os 2 são esses 2 aqui, ó. Aí eu vou pegar o que tem fitness 0,5, ou 2 aqui, ó. Eu vou pegar o fitness que tem 1. Eu dou a chance de outros elementos que não sejam esse aqui, que tem um fitness absurdo, ó, de dominar a população. Porque se ele dominar a população, eu vou ter praticamente uma convergência para um mínimo local, uma solução que tende ao mínimo local. Então eu posso ainda melhorar o meu genético. Outra coisa que eu posso fazer para melhorar o genético é manter alguns pais da população atual na seguinte, isso eu fiz com vocês, que é o elitismo, e melhora muito o resultado mesmo. No caso eu mantive o melhor, né? Poderia manter 2 melhores, 3 melhores, e isso, dependendo do problema, pode ajudar muito, isso é um fato. Há ainda outras questões relacionadas a algoritmos genéticos. Por exemplo, há problemas em que os operadores de mutação e crossover eles têm que ser adaptados. Por exemplo, o que eu fiz com vocês foi uma adaptação do operador de crossover, porque eventualmente eu gerava soluções inválidas, certo? Posso também usar codificações mais complexas, eu posso usar árvore ao invés de um vetor, posso usar uma matriz ao invés de um vetor. Eu tenho usado o vetor com vocês para começar, porque daí vocês aprendem já o básico e tudo mais. Eu posso propor novos operadores que não seja esse crossover típico que eu fiz com vocês, ou que não seja uma mutação, eu invente um outro tipo. Tudo bem, isso é possível, tá? Eu tenho ainda problemas que não tem um objetivo só. Eu não quero só, por exemplo, usar essa função que faz 1 sobre o total de distância que eu vou percorrer entre as cidades, mas eu quero considerar a distância e o consumo de gasolina. Então eu posso ter um problema multi-objetivo. Nesses casos, eu recomendo a vocês que procurem um pouco sobre algoritmos como o NSGA2 que tratam de problemas multi-objetivo. Tá? Pessoal, nesse vídeo é isso, o vídeo já ficou muito longo. Se inscrevam no canal, um abraço, até mais.